Bom dia, Dani. Bom dia, Flávio. Me Tudo ouve? bem? Deixa eu ligar as luzes do estúdio aqui, Bom ó. dia, Tchan. pessoal. Bom Chamando a dia. Rosa. Bom dia, gente. Bom dia, Onofre. Bom dia, Rosa. Bom dia, Rosa Celinha. não entrou ainda. E a Érica, que eu já convidei. Priscila, bom dia para vocês também. Um dia gostoso de Bom dia, friozinho. Pri. Tudo bem? Por que a Rosa não entra? Da outra vez o Insta estava bem estável. É. Esses Bom dias dia, Adriano. Ricardo, bom dia. Os 2 minutinhos aí para os nossos convidados entrarem. Cleide, bom dia. Eu acho que eles não receberam. A Rosa entrou agora. Aceitei, Rosa. Oh, parece pedido de casamento. Vi a Rosa agora de joelho com um anelzinho. Me aceita, Não, vai. por favor, não me comprometa, já sou casada. Bigamia é crime. Não, não é mais, né? Não é crime. Ué, porque a Rosa tá dando que não pode participar. Pera aí que eu vou ter que chamar de novo. Se ela não pôde, talvez a nossa convidada não Oi, esteja Oi, nossa, o Insta hoje tá difícil, hein? vamos ver se a Érica, qualquer Convidei coisa de tem novo que... agora. Bom dia, Rosa. Bom Convidei dia, de tá me novo. ouvindo? Tá Tá. tudo ótimo, Eu só tive tava que demorando e encaminhar a tava... solicitação, para você. Oi, Flávio. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Andando. Deixa eu dar uma aumentada aqui no meu... Manda uma mensagem para ela ver se ela conseguiu. Ela não tá pedindo aí para entrar? Não pediu, porque aparece para mim quando alguém pede, só que a hora que eu te pedi, acho que tem um tempo, aparece um mais. Aí, ela entrou, mas ela não entrou Então, do agora vê se jeito. ela não mandou a solicitação. Eu vou chamar de novo. Não aparece a solicitação. Érica, você Ela consegue tá aqui. o vídeo? Não pôde participar, então agora eu tenho que convidar de novo. E hoje o nosso Insta está como semana passada. Está sabendo alguma coisa, o pessoal de segurança de informação? Bom dia! Estamos com um problema no Insta. Seja bem-vinda, Olá, Érica. tudo bem? Eu falava e vocês não me ouviam. Eu falei, como Não. assim? Olha, Tudo bem, Érica? na terça passada estava a mesma coisa. Então estava assim. Mas seja muito bem-vinda. Acho que daqui quem você não conhece é o nosso parceiro Flávio Mergulhão de Sistema. Que sistema? Segurança da informação. O Olá, nosso de Flávio, tudo sistema, bem? o Bom nosso de dia. sistema e compliance vai estar no chat. E aí a gente pode começar, pessoal? Podemos? Opa, vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente a Érica por estar aqui, ter aceitado participar da nossa live. A gente sabe que o dia é corrido, os afazeres são muitos, então se disponibilizar essa meia horinha aí pra gente, a gente já agradece, principalmente para o nosso público que vai ter assim a oportunidade de saber alguma coisa. Então hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou apresentar a Érica. Parece que os nossos convidados são aqueles, tá? Que tem aquele currículo enorme, então eu vou falar o currículo dela. E quem vai mediar hoje é a Rosa. Antes de eu falar o currículo da Érica, eu quero deixar aqui ao vivo meu agradecimento de novo, Érica, porque a sua foi a primeira empresa que eu e a Rosa adequamos. Foi uma oportunidade assim incrível. Muito obrigada por você ter confiado na gente.
tá? Bom, a Érica ela é formada em gestão de recursos humanos, pedagogia e análise de sistemas. Tem MBA em gestão estratégica de pessoas e formação em persona e profissional coach. Tem mais de 20 anos de experiência na área de desenvolvimento humano e organizacional, professora universitária na Faculdade Anhanguera e atualmente ela é gestora de carreiras, então ela ajuda as pessoas que querem se melhorar seu currículo, reingressar aí no mercado, enfim, a Érica faz um monte de coisa relacionada a RH, eu vou deixar para ela falar e vou passar então para a Rosa. A Rosa está com você, o que você precisar eu estou aqui, mas hoje a mediação é sua, minha amiga, boa sorte, bom dia a todos aí. Então vamos lá, né? Vamos para esse bate-papo, né, Érica? Obrigada. A Daniela já agradeceu, mas eu agradeço novamente. E eu queria começar falando um pouquinho a respeito dessa questão, né? Tecnologia e dados, hoje, eles são instrumentos valiosos para a nossa sociedade, né? Por isso veio a LGPD, e a LGPD, ela transformou a maneira como as empresas elas têm que tratar dados de pessoas físicas, né? E isso, eu acho que por isso que você está aqui hoje, né, Érica? Porque você tem esse conhecimento, porque isso implicou diretamente nos processos internos das empresas e também no recrutamento, na seleção, na contratação de colaboradores, candidatos a vagas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Érica, a respeito dessa percepção da LGPD com relação aos recursos humanos. O que você tem aí, né? O que você tem de percepção? Olha, Rosa, primeiro eu quero agradecer a vocês porque para mim é um prazer participar, falar de um assunto tão rico. Eu entendo que é um assunto que está em alta. Eu acho que eu já passei por várias fases dentro da área de recursos humanos. Quando a gente fala 20 anos de experiência, a gente olha para trás e fala, meu Deus, né? Quanto tempo! Eu peguei a fase, gente, vamos dizer assim, agência de empregos, que é quando você ia lá preencher aquela ficha cadastral gigantesca, onde você precisava colocar todos os seus dados. Número do seu RG, do seu CPF, a sua carteira de profissional, né? Número da carteira profissional, habilitação, caso tivesse, e até número de roupa, de sapato, enfim. É aquela parte mais complexa. Hoje a gente está num outro momento. Momento onde se dispensa boa parte das informações. Nós até passamos pela adequação da ISE, que foi feita por vocês. Por quê? Agora eu vou falar um pouquinho do outro lado, da percepção que nós temos. Nós, enquanto RH, fomos surpreendidos, né, entre aspas, porque surpreendidos talvez não seja a palavra correta, de que a gente precisava fazer as adequações de acordo com a LGBT em relação às leis que estavam sendo mudadas. Por quê? O RH, eu acho que é uma das áreas da empresa que detém o maior número de informações pessoais dos colaboradores. Porque, querendo ou não, é aonde chega o colaborador, a gente fala que é a porta de entrada, é onde ele faz o cadastro dele, é onde a gente tem algumas informações confidenciais, como salário, até mesmo informações pessoais desse colaborador. Então, com isso, a gente precisou se adequar. E é fato. Agora, vendo de uma outra percepção, não são todas as empresas que estão preocupadas com isso. A gente nota que muitas das empresas, vou falar pelos meus clientes, das quais eu participo de reuniões e pergunto como é que está, a sua empresa está adequada ou não. Alguns clientes dizem, eu vou esperar mais um pouco para fazer as adequações. Isso não é importante agora, eu tenho outras prioridades. E a gente sabe que não é bem assim. Mas tem gente que até fala, vou esperar chegar a multa, porque a gente sabe que tem uma multa. Aí sim eu corro atrás, e aí é complicado. Por quê? Porque tem empresas, tem clientes meus, vou falar por mim, que só aceitam trabalhar com empresas que já estejam regulamentadas na LGPD. Está regulamentada, vocês seguem as normas, por quê? Porque eu não quero correr o risco de contratar uma consultoria, no caso, falando em nome da ISE Recursos Humanos, que não esteja adequada. Então, tem os dois lados aí da situação. Muita gente despreocupada eu acredito que é a palavra certa, esperando as coisas caminhar com foco e prioridade numa outra situação. No entanto, tem empresas que exigem isso, principalmente as maiores, as multinacionais. Se não estiver adequado, você não pode ser meu prestador de serviço. É bem a percepção
que a gente tem tido também, a gente tem comentado isso, viu, Érica? Porque assim, as empresas, principalmente as empresas maiores, elas têm isso já como uma parte do compliance, como uma parte de uma questão essencial, né? Então isso é bem interessante, porque elas muitas vezes deixam de contratar com outras empresas por não estarem adequadas à LGPD. Né? Então, essa percepção é bem interessante. E você fala aí, né, que você passou por vários processos aí, né, dentro de um RH, por vários... E antes, Érica, o que a gente observa é que a regra, e eu falo não com conhecimento de RH, mas você pode me confirmar isso, mas a regra era, pelo menos no direito, quanto mais informação e mais dado você coletar, melhor. Não é? Então, eu já passei por processo seletivo que perguntaram informações, inclusive de cunho mais pessoal, né? Sim. Minha religião, a minha... se eu era associada a sindicato, se eu tinha uma preferência política, questões bem... o que a gente chama aí, que já é uma coleta de dados pessoais sensíveis, que são dados que podem, inclusive, provocar uma discriminação de um candidato, não pode? Pode sim. Eu acho que é aquilo que a gente sempre fala, né? Você precisa ter um pouco de tato para fazer um processo seletivo. Quando a gente fala em tato, eu estou usando tato como uma palavra assim para que a gente possa entender. Existem perguntas que não são feitas, que não devem ser feitas, que você subentende, porque são necessárias para o processo seletivo. Outras perguntas a gente até faz, mas de uma forma muito subjetiva, para que, vamos dizer assim, o candidato também não se sinta ferido em algum momento, né? Mas peraí, por que ela quer saber isso? O que isso muda no meu profissionalismo? Porque a gente tem que entender que nós estamos contratando um candidato, é um possível, né, um futuro colaborador. Nós não estamos contratando alguém para conviver ali dentro da nossa casa, né? A gente até brinca, eu brinco com os meus clientes. Eu quero alguém que seja profissional, independente de cor, de sexo, de raça. É alguém que tenha no currículo a experiência que eu estou buscando. Então, é importante que o recrutador tenha este olhar. Olha, meninas, eu posso escrever um livro de situações que clientes chegam hoje e me contam sobre discriminação em processo seletivo. E são situações assim, sabe, tão imaturas por parte do recrutador, que eu acho que são desnecessárias. E a gente entende que tem informações que são pertinentes, outras não. Érica, eu posso falar um pouquinho, Rosa? Depois eu passo para você. Eu não, né? Hoje quem manda é a Rosa passa para o Flávio. Érica, sim. E eu não sei se essa parte que você faz, que você fala do recrutamento, mas, por exemplo, quando você treina também pessoas que vão fazer recrutamento, não é isso? Sim. Porque, assim, uma das coisas que eu e a Rosa a gente tem visto, e a gente nota que algumas empresas, se bem que a gente teve sorte com as que a gente adequa, de aceitar o que a gente fala, mas você nota que eles têm uma certa resistência quando a gente fala assim, algumas coisas não são pertinentes para estar no currículo, mas também você não pode, na hora da entrevista, aquilo que você tirou, você ir perguntar na entrevista só porque você está no verbal. Então, algumas coisas que não precisam estar ali. Então, eu queria saber se você notou isso também, que as empresas têm essa resistência de não coletar tudo aquilo que hoje a gente sabe que não é mais necessário. Sim. Olha, tem N situações, Daniela, até é importante colocar. É assim, eu vi isso dos dois lados, porque eu tenho tanto situações em que eu treino os recrutadores, as pessoas que estão entrando nessa área, quanto as pessoas que vêm de forma como candidato, né? Vamos dizer assim. Então, quando a gente fala sobre o recrutador fala assim, mas os candidatos não colocam todas as informações no currículo. Eu falo, mas o que são todas essas informações? Eu preciso entender. Eles não colocam o bairro em que eles moram. Aí eu pergunto, por que o bairro é importante? Porque a orientação hoje é colocar a cidade. Até para que a pessoa entenda onde esse candidato está localizado. Porque eu preciso ver se o fretado vai passar no bairro onde ele trabalha, porque tem algumas condições de fretado. Eu falo, mas isso é uma questão sua? Eu acho que a gente, enquanto recrutador, tem que olhar para a situação assim. Eu tenho a vaga, eu tenho o fretado que passa em tais bairros. Faz sentido para você? Te atende? E deixar essa decisão para que o candidato tome. Então, eu não preciso saber o bairro onde ele mora.
Isso é uma informação que a gente trata muito, formando esses Até pessoas porque de ele é um comportamento. candidato, né? Eu nem sei se eu vou contratá-lo para essa vaga. Sim, sim, tem as suposições que elas colocam, né, que elas trazem nesses cursos, nesses treinamentos aí para recrutadores, é que são, assim, fantásticas. Eu sei, é a falta de experiência, é o traquejo, é entender do dia a dia, é ter um pouco, assim, né, de jogo de cintura em relação à situação. Mas são coisas que a gente não pergunta. Às vezes você pode fazer, eu até brinco com elas, trate a entrevista de uma forma leve. Porque quem vai ser entrevistado já está nervoso. Então, trate como uma conversa, um bate-papo. E quando você transforma a entrevista nesse bate-papo, como eu mesmo chamo, você consegue tirar muita informação sem que o candidato perceba. Coisas assim simples que você consegue trazer aí para o dia a dia e o candidato nem percebe. E se a gente levar isso, né, pegando esse contexto todo, se a gente leva isso para a questão, a LGPD com relação ao RH, então, com relação à proteção de dados, deve haver um cuidado com quem recebe o currículo, quais as informações que são coletadas, quem tem acesso a essas informações, né? Eu queria que o Flávio, você falasse um pouquinho para a gente a respeito justamente, né, por quanto tempo a empresa ela vai armazenar os dados, qual a relevância dessas informações hoje num processo, né, de recrutamento ou de contratação. Por quê? Porque os dados eles são coletados por uma empresa tanto na fase pré-contratual quanto na fase contratual e na pós-contratual. A empresa, ela via de regra, ela tem acesso a esses dados em todas essas fases. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Flávia, a respeito dessa questão da segurança da informação, né? Algumas dicas aí para quem está nos ouvindo. Legal, obrigado, Rosa, Érica, obrigado pela sua ilustre presença. Estamos aprendendo aqui com você também, muito bom. Eu vou tentar falar para vocês um ciclo de coisas que acontecem no segurança da informação em casos práticos de clientes que eu já adequei, tá? Eu vou dar um exemplo inicial, né? Você está fazendo uma entrevista para saber como que as áreas atuam, aí você chega no RH, né? O RH nunca é, que nem TI, nunca é a área fim da empresa. É sempre uma área meio, ou seja, não é aquela área que o dono dá aquele cargo. Ixi, acho que deu uma travada no Flávio hoje. Bom, enquanto o Flávio vai entrando aí, né? Eu acho que caiu realmente a internet dele. Então, Érica, eu perguntei isso, essa pergunta foi justamente por quê? Porque por conta da LGPD, as empresas elas precisam ter esse cuidado, né? Sim. Hoje, eu não posso mais ter um currículo, deixar os currículos com dados de candidatos, por exemplo, como que eu posso falar, né, Dani? Eu não posso chegar e deixar eles num... Eu tenho que ter um controle de dados, se né? eu entendi. Num arquivo. Diga, Dani. Se eu entendi, assim, uma coisa que a gente também sofreu muito, Érica, duas coisas quando a gente entrou na LGPD. Eu e a Rosa, a gente é sócia, assim, parece, eu falo que a Rosa é minha alma gêmea profissional, de tão certo que a gente dá. Assim, primeiro, quanto mais eu guardar, eu não me desfaço de nada, eu vou ficar com isso aqui eternamente. É o apego, né? Apego total. Apego, e agora a gente sabe disso. E aí a LGPD veio trazer pra gente o cuidado, né, Rosa, de onde eu armazeno isso. Eu deixo assim, qualquer um pode ver. Aí se você quiser continuar, Rosa, eu acho que era esse o raciocínio que você estava puxando. É esse mesmo, obrigada aí. Então, porque é isso que a gente tem que ter, né? Ó, o Flávio tá voltando. Enquanto ele tá voltando, é esse cuidado que tem que ter, né? Com armazenamento, com a coleta, como é feita a coleta, né? É muito comum, às vezes, a gente fala com a pessoa, pessoas de contabilidade, mas eu tenho tudo no meu celular particular. Não, não pode, né? E aí, Érica, quando você passou aí por esse processo de adequação, o que você observou com relação a essa questão da ISE, né? Você mudou algum procedimento? Porque, gente, a Érica, ela tem um cuidado com essa empresa que é impecável, né, Érica? Você, enquanto profissional, é uma profissional muito exemplar, vamos dizer assim. Porque conforme a gente foi conversando com você, a gente foi descobrindo que você em alguns pontos, você já tinha uma conduta muito apropriada e muito,
ligada aí talvez à a lei, sua né? ética, Talvez sem do que saber, você exato. do que você achava correto ou não, tanto é que a gente falava assim, nossa, que bom que para ser a nossa primeira dela já está quase, está muito, tinha lógico uma coisa ou outra, né, que era muito Uhum. específico, mas esse cuidado a gente observou mesmo. Ai, que bom. Flávio, antes de você continuar, porque eu vi que você estava falando a questão das áreas e que a área, não existe nenhuma área fim, né? São áreas meio, eu acho muito interessante a gente deixar isso claro. É a questão do banco de currículos, até para vocês entenderem. Antes, vamos falar de há alguns anos atrás, as pessoas recebiam o currículo e, não é um currículo que vai ter funcionalidade para as vagas que eu tenho aberto, você colocava numa caixa. Normalmente era assim. E aí o RH vivia cheio de caixas de currículo. Ah, eu preciso, vou dar um exemplo simples, tá? De um auxiliar de produção. Olha na caixa. Eu cansei de ouvir isso e de ter que revirar uma caixa até achar um currículo atualizado. Aí depois entrou em tudo no sistema. Ah, é banco de dados. Ah, você quer se cadastrar para a vaga? Você entra no site, você preenche o formulário, tudo direitinho. E isso facilitou muito. Hoje, o que é comum? Como quando a gente não tem um site onde as pessoas podem se cadastrar para as vagas, que é o caso da Easy. A Easy ela não é uma consultoria com foco apenas em recrutamento e seleção. Nós temos aí a gente fala que é um guarda-chuvinha de RH com várias áreas, né? E um dos nossos focos é o recrutamento e seleção. Sim, a gente faz processo seletivo para clientes parceiros. No entanto, a gente não tem um site onde a gente divulga a vaga, porque nós não temos um volume tão grande de vagas assim. E aí o que acontece hoje? Todos os currículos que eu recebo, que eu acho interessante, ou olha, vou reencaminhar para alguém de algum grupo de WhatsApp, eu coloco eles na nuvem. Então, todos os meus arquivos, até porque tem outras pessoas na empresa que precisam ter acesso, está tudo na nuvem. E aí, quem precisa da informação, acessa lá. Papel físico, pouquíssimo, só o que necessariamente vai para o meu cliente. Ah, o cliente precisa de até mesmo contrato. Alguns clientes querem, porque aí é política da empresa, né? Cultural. Eu quero o currículo impresso, assinado e carimbado. Ok, é uma exigência da empresa, vai fazer bem para o meu cliente? Tudo bem, vamos imprimir o currículo, fazer do jeito que ele precisa. Não é? Vamos mandar tudo online, armazenar na nuvem que facilita. Mas agora eu vou dar a palavra para o Flávio, porque ele estava falando e eu quero muito entender desses assuntos aí de segurança da informação. Pois é, Erika, casa de ferreiro, espeta de pau. Eu estou em casa, né, internet caseira, eu mudei para o 4G, né, que teoricamente seria pior, né, mas vamos lá. Deve ter muita Vamos gente lá. trabalhando em casa. Ó, a primeira coisa que eu vi numa adequação foi que os currículos transitavam por WhatsApp, né? Então tinha um funcionário que ele fazia lá a captação, dessa captação ele passava, era processo da empresa, por WhatsApp para outro setor, né? Aí o outro setor fazia entrevista, gostei, eu vou mandar o currículo por WhatsApp para o chefe ou para o diretor da área para dar o carimbo final, para dar o ok final, né? Então, essa é uma prática extremamente não aconselhável. Eu acho que essa de Sim. todas eu vou bater nessa que é uma das que o pessoal mais usa. Ah, não, mas é prático. Gente, se você perde o seu celular, que isso é super comum, infelizmente a gente vive num país onde o celular é perdido, onde o celular é roubado, onde você deixa cair no chão, esquece, alguém vai pegar e vai levar embora, com senha, né? Então, quando você tem uma série de candidatos de RH dentro de um celular, essa informação já é um vazamento de informação, já é um risco de LGPD. Então, Uhum. a autoridade nacional hoje, ela tem o poder de fiscalização. Então, se você tem essa prática, não, mas tudo bem, não vai acontecer comigo. Se você for fiscalizado, eles têm o direito de olhar os seus sistemas, têm o direito de olhar os seus arquivos físicos, que você bem comentou, Érica. Ele tem Uhum. direito de olhar também todas as mídias ou todos os dispositivos pelos quais passam dados pessoais. Isso tem essa prerrogativa. Então, gente, esquece o WhatsApp, esquece ferramentas de comunicação instantânea, qualquer uma delas para currículo. Uma outra coisa também que eu acho que vocês colocaram de muito importante, você mesmo falou, Érica, coloca na nuvem, tá? Aquele baldinho, né, com currículos, vamos lá. Você recebe esse currículo. Primeira coisa, a pessoa que está colocando o currículo lá, ela tem que ter muito bem claro, a LGPD traz muito isso, o porquê que ela está deixando o currículo lá, quanto tempo você vai ficar com esse currículo, e ela tem que autorizar expressamente, né, a inclusão desse currículo nas bases, e você tem que dizer também que ela pode não ser selecionada, existe essa opção Sim. também.
Porque eu já vi um caso que é absurdo, né? Dois casos absurdos. O primeiro da pessoa que colocou o currículo lá, se colocou como uma pessoa fragilizada no currículo, condição social, cor, raça, né? Se colocou lá, não foi aprovada por motivos técnicos, e aí ela entrou com uma ação contra essa empresa dizendo que ela foi preterida, né? Que ela não foi por racismo, por discriminação, enfim, né? Então, a LGPD ela traz essa transparência também para o candidato, tá? Não só a Sim. empresa tem que ter o cuidado total com os dados, né? O candidato também. Outra coisa que eu peguei numa ficha cadastral de algumas empresas que mandava para a contabilidade, ou seja, a contabilidade que pedia, né, uma ficha da contabilidade, a cor. E, cara, vocês vão trabalhar com o quê? Não, a gente trabalha com um serviço de limpeza em fachada, de altura. Qual que é vocês vão estar de uniforme, de luva, de boné, né? A tua cor vai ser laranja, meu amigo, que é a cor do seu uniforme. Não tem por que você ficar colocando a cor. Então, além de você ter um dado sensível que pode causar discriminação, você ainda tem um princípio que é o princípio da necessidade, né? Que está ferido aí também. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Currículo, gente, quando você recebe e não é aprovado, deleta, descarta, acabou. Não tem mais essa conversa de, eu vou deixar naquela caixinha. Primeiro que a Erika sabe que essa caixinha todo mundo tem, mas ninguém usa, né? Eu nunca vi ninguém falou, gente, né? Quando tira o bilhete premiado, não, esse cara é muito bom, já foi contratado, né? Quer dizer, você já tem essa... Né? Então, o ideal é fazer isso mesmo, é vocês terem uma base de currículos online, é uma base de currículo sempre atualizada, e outra, ficar deletando o tempo todo. Isso me lembra até uma situação de quando a gente vende imóvel, né? Que a gente põe lá faz o anúncio, e aí você vende o imóvel, de repente você continua recebendo ligação, né? Porque já vendeu, porque já foi. É a mesma coisa com currículo também, né? A pessoa acabou, já foi contratada, já está, ela continua recebendo ligação porque o currículo dela não foi atualizado, ou seja, ele não foi excluído dessa base. E aí é um princípio da qualidade dos dados. E pelo jeito a Erika está super adequada, né, Erika? Não falou em nuvem. Olha, é que eu fui muito bem treinada, sabe? Eu tive um treinamento assim à risca pela doutora Daniela, pela doutora Rosa, que me colocaram algumas situações, se isso você ainda não faz, é necessário fazer. Um ponto importante sobre essa questão de WhatsApp que você colocou, Flávio. Eu atendi um cliente numa empresa, ele me chamou para fazer um processo seletivo. E aí eu fui entender um pouquinho do viés da situação. Mas por quê? Porque eu tinha uma pessoa que estava na empresa há X tempo e essa pessoa foi desligada porque ela teve um comportamento não adequado. E ele falou, Erika, você não sabe a pior parte. Eu falei, qual é a pior parte? Eu até me assustei com essa pior parte, né? Ela usava o WhatsApp pessoal dela para fazer os processos seletivos, para trocar informação com os funcionários. E ela levou o celular embora, porque o celular é dela, nunca foi corporativo. E com isso eu perdi muita informação. Falei, mas você em nenhum momento pensou nessa possibilidade? Porque a gente entende que uma pessoa entrou numa empresa e ela pode sair, é um direito dela, né? Sair quando ela mesmo quiser. No entanto, ele falou não. E agora eu estou desesperado porque ela levou processos que estavam em andamento, que os currículos estavam no celular dela. Como ela foi demitida, ela ficou chateada e resolveu não enviar nenhuma informação para a empresa. E ela falou assim, informação de colaboradores que trocavam com ela, de benefícios de modo geral, gente que estava faltando ticket de cesta básica e tudo mais, levou tudo. Então eu estou tentando montar um quebra-cabeça. Falei, gente, era previsível que isso acontecesse, mas é aquilo, o ser humano parece que não tem jeito. Essa questão do WhatsApp é muito séria mesmo, é extremamente sério. Eu recebo muito disso. Você não tem nenhum candidato bom para uma vaga X? Me manda aqui o currículo dele pelo WhatsApp. Eu sempre falo, mas qual é seu e-mail? Érica, facilita as coisas. A gente está com o WhatsApp na mão o tempo todo. Eu falo, gente, vou mandar por e-mail que é mais fácil? Eu tenho salvo, vou te mandar o currículo dele agora. Porque é aquilo, nem sempre a facilidade, de fato, faz sentido para aquele momento, não é verdade? Ô, Rosa, tem uma questão aqui, eu vou começar a responder, se vocês não se incomodarem, e aí, Érica, porque fala de LGPD, se você quiser, você complementa para mim do lado do RH, tá? Chama assistente virtual da Nube, ela está perguntando assim, depois que a empresa deletou o currículo, os dados exclui totalmente também da base? Depende do momento em que esse currículo vai ser deletado.
Se você não chegou sequer a ser contratada, se você era só uma candidata, então você não teve nenhum contato com a empresa, o seu currículo vai ser excluído e não vai ficar nenhum dado nessa empresa, porque não tem razão da empresa ter esse dado. Agora, se você chegou a ser contratada, seu currículo está lá, porque foi assim que você chegou na empresa, você trabalhou por um determinado tempo, uma empresa que está adequada, ela tem o que a gente chama de política de retenção de dados. Então, alguns vão ser excluídos e outros nós vamos reter pelo tempo legal que a LGPD nos deixa para proteger a empresa em obrigações legais que ela tem que cumprir, em processos que talvez você possa ingressar contra a empresa. Então, são momentos diferentes. Não tendo essa política, nem essas bases legais para retenção, então, Danúbia, vai ser excluído sim. Se quiser complementar alguma coisa, Érica, fica à vontade. Não, imagina, a especialista da área falou, eu não tenho nem o que complementar, é isso mesmo. É isso. Tem mais alguma pergunta aqui, Dani? Eu não estou vendo o chat aqui. Eu estou vendo aqui, peraí, deixa eu ver. Tinha uma, o dura que o meu chat, o Onofre tinha perguntado, como que você vê assim no RH, uma empresa já que já contratou, como ficam os dados de terceiros? Que às vezes a empresa, ela dá convênio, então o dado dos cônjuges, dos dependentes. Como que você enxerga isso, Érica? Normalmente as empresas trabalham muito com o sistema. E nos próprios sistemas essas informações são armazenadas. Querendo ou não, são informações que a empresa precisa ter. Porque o terceiro de amanhã, dependendo do contrato, né, isso é claro, pode ser que depois vire um funcionário efetivo da empresa. Então, nas empresas que eu atuo, normalmente essas informações elas ficam dentro do sistema. Tá. Até complementando uma coisa que é uma boa prática, que é bom ser feito, e isso eu vejo em algumas empresas, onde eles acabam pedindo o dado dos familiares também, né? Cônjuge, de filho. Tem um porquê? Tem. Filho é por causa do salário de família, cônjuge é porque para uma oferta de um plano de saúde, de um plano... Então, e deixem bem claro, quando vocês fizerem a política de um contrato de trabalho, né, na verdade... Colocar que vocês estão coletando os dados dos familiares e qual é o motivo pelo qual vocês estão coletando os dados familiares, né? Que a gente não vai pegar o dado da sua mãe e mandar para ela uma aposentadoria, né? Ou eu não vou pegar os dados do seu familiar e mandar para o meu plano de saúde para entrar na base da mala direta dele. Né? Não, olha, a gente está pegando seus dados únicos exclusivamente para social, né? Para plano de saúde, benefício já contratado, né? Sim. Então, dar um alerta para vocês também. Tem mais uma pergunta aqui, ó, do Ricardo, que é nosso parceiro. Seria importante fazer uma política definindo esse processo como um treinamento, levando isso a conhecimento de todos os funcionários, Érica? O que você acha? Com certeza. Eu acho que já existem as políticas corporativas de qualquer empresa. As menores, elas têm um pouquinho de dificuldade de se adequar a essa questão das políticas. Mas eu sempre oriento, crie uma política, até mesmo para quando chega um funcionário novo, que a gente chama de integração, né? Quando você for fazer a integração, você já deixa claro para esse funcionário quais são as regras da empresa, quais são as informações que ele tem que ter acesso, porque existem os níveis hierárquicos dentro da empresa e existem informações que esse profissional tem que ter acesso e outras não têm essa necessidade. Então, é importante trazer essa fala muito clara na integração. Mas a gente está passando, eu falo que existem as mudanças de cultura, né? A LGPD veio, mudou toda a cultura. Eu tenho que treinar só o RH? Não, não é só o RH. É a empresa como um todo. Todo mundo precisa estar ciente do que está acontecendo. É claro que a gente coloca com níveis de detalhamentos maiores, né? Profissionais do RH que têm acesso a essas informações, o treinamento da LGPD para eles é de uma forma. Para o restante da empresa, a gente pode fazer um workshop para eles entenderem o que é, como funciona, as práticas dessa questão da LGBT para ter essa ciência. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu até comentei com a Rosa, há uns 20 dias atrás, que eu faço essas questões de atender o cliente também, para se posicionar diante de uma entrevista de emprego, como é que eu uso o meu LinkedIn, falo do currículo, enfim. Uma cliente veio me procurar desesperada. Ela tinha feito processo e quando você começa a mexer no seu LinkedIn, as pessoas, os recrutadores te encontram. Ela falou, Érica, a vaga para a qual eu me candidatei, eu olhei lá, mas eu não me atentei, tinha aquela sigla nova. Qual é a sigla nova? LGBT, e tem que entender, e não sei o que, e e eu não sei o que é isso. Eu até olhei o conceito na internet. Falei, então, mas isso é premissa básica para a sua área.
querendo ou não, ela está preenchendo uma vaga para o RH. Você precisa não só entender, mas, né, usar isso na prática. Precisa de um cursinho, uma formação, para você, de fato, ter a noção do que é isso. Ah, eu vou fazer esse curso agora. Eu falei, faça, porque isso pode ser um pré-requisito para te desclassificar do processo seletivo. Se eu tenho duas candidatas com o mesmo perfil e uma conhece LGPD e a outra não, eu vou contratar a que conhece. Érica, que delícia falar com você. Quanto conhecimento. Nossa, verdade. muito legal. Esse bate-papo aqui foi muito bom. E batendo no que a gente fala, né? Não contrate quem não sabe. E é interessante, Érica, isso que você traz, é a mudança de cultura mesmo. A gente tem que se adaptar. Um dia surgiu o Código de Defesa do Consumidor e todo mundo sofreu, principalmente né, os fornecedores, mas tiveram que se adaptar. Né? E agora a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, eu gosto de fazer comparação, que eu acho que é um desafio tão grande quanto. E as pessoas também vão ter que se adaptar. Tem que haver a mudança de cultura nas empresas, a mudança de cultura de proteção de dados, dados de pessoas físicas, né? E falando de RH, o RH é um setor que trabalha com dados, né? A empresa tem dados, ela trata dados internamente, mas o RH, ele trata dados, essencialmente dados pessoais e dados pessoais sensíveis, aí, que a lei entende como sensíveis. Então, eu acho assim que é maravilhoso poder conversar com uma pessoa que tem um entendimento tão grande e trouxe alguns esclarecimentos para a gente, né? Principalmente aí, com uma visão poder fazer essa ligação. já. Exato, uma visão diferenciada, uma visão bem fundamentada, inclusive. Né? E aí eu vou pedir, então, se você quiser falar alguma coisa, dar algum recadinho, Érica, a gente só tem a agradecer a sua participação aqui, né? Foi muito bom. Bacana. Que bacana. De fato, essa conversa ela rende muito, né, gente? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de RH, tem um monte de cases de sucesso, um monte de situações que quem está do outro lado desconhece. Quando a gente fala de segurança da informação, eu tenho certeza que o Flávio daria uma aula aqui para a gente de coisas que a gente desconhece e que são essenciais aí para o nosso dia a dia. Então, essa conversa vai longe se a gente deixar. Mas eu é que agradeço pelo convite, eu fico à disposição. Depois eu vou deixar o meu Instagram lá, quem quiser me seguir, porque eu sempre estou compartilhando conteúdo sobre a área de recursos humanos, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica, conteúdos que são necessários para a pessoa se preparar para processos seletivos, para entender como é que funciona uma entrevista de emprego, para olhar para o currículo e entender por que não está sendo chamado para nenhuma entrevista. Então, depois, por gentileza... a Rosa já colocou aqui. @ericaferrarese.carreira, né? Carreira, isso. Pode seguir o meu Instagram, no meu LinkedIn também, tá como Érica Ferrarese. E eu é que agradeço pela oportunidade. Eu posso complementar uma coisa, Rosa? É um caso, um case meu e da Rosa, aí dando parabéns para a Érica pela visão dela, que a gente sempre está conversando, como a gente fica admirado com as pessoas que incorporam a cultura e fica, né, na frente dos outros, que quando a gente começou a LGPD, a gente estava começando, né, Rosa? E a Rosa veio, Dani, me chamaram para dar uma palestra de LGPD, eu posso levar... eu posso chamar outra professora, vamos junto, era uma coisa bem de início, a gente foi e abriu para perguntas, eu não me esqueço disso, que a pergunta que veio foi assim, professora, eu trabalho numa empresa grande, mas o RH me assegurou que o RH não vai ser afetado e que a LGPD não vai chegar na gente, o que você acha disso? Aí eu falei, eu entendo que a área é uma das áreas que mais vai ser afetada. É a primeira. Então, assim, já estava em vigência, né? Então, como isso, assim, como você vê que essa mudança de cultura, então sigam lá a Érica para ter essas dicas, para quem quer estar, assim, atualizado, que vocês vão ter muitas dicas legais, inclusive de LGPD, né? Exato. E o Flávio tem um recadinho também a respeito do nosso curso, né? Quem quiser saber um pouquinho mais também a respeito. Gente... o nosso curso ele é voltado, né, se você quiser saber mais sobre LGPD, se você quiser ter o conhecimento necessário para te alavancar em LGPD, a própria Érica comentou, poxa, o pessoal de RH tem que fazer um curso, né, tem que entender um pouco mais de LGPD. Então, estamos aqui para servi-los nesse curso. Nós temos um curso na plataforma Hotmart, que é um curso simples, é um curso com uma linguagem, como vocês estão vendo aqui agora, bem direta, bem clara, bem do dia a dia, fácil
de entender, o preço super acessível ao investimento que você faz, que vai te dar retorno de um emprego, ou seja, é menos de um salário mínimo, que vai te dar aí um retorno muito maior durante meses na sua carreira. E é uma coisa nova, né? A gente sempre falava esse curso para o empresário, sempre falava esse curso para o advogado, né, que precisa entender. E hoje eu aprendi mais uma com a Érica, profissional de RH. Trabalhando com RH, faça o curso de LGPD, vai te dar um diferencial e você vai conseguir um emprego muito melhor e vai empregar pessoas também. Então, tá aí a dica. Legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que participaram. Semana que vem tem mais. Érica, nosso agradecimento, gratidão por ter você aqui conosco, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, Muito Érica. obrigada.